Fala pessoal, ainda agora eu tentei baixar um vídeo, né, que um torcedor me enviou pelo WhatsApp, né, denunciando um verdadeiro descaso no estádio Baenão, né, que diariamente a gente fala, quase que diariamente a gente fala sobre isso aqui. A gente sempre cobra que tem que ter melhorias, quase que 100% nas estruturas do Clube do Remo, estádio, sede social, CT, né? Isso é obrigação, cara, da diretoria fazer isso pelo Clube do Remo. E esse torcedor me enviou esse vídeo e infelizmente aqui no YouTube eu não consegui postar, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui postar. Mas eu tive uma ideia brilhante. Fui lá no meu Facebook e postei lá no meu Facebook. Quem quiser dar uma olhada nesse vídeo que mostra como tá atualmente, né, as estruturas externas do Baenão e o CT que foi filmado por um drone, você dá uma olhada no Facebook, Renatinho Pop Boy CR, que é o meu Facebook, né? Abra o Facebook, pega lá na lupinha e escreva, digite Renatinho Pop Boy CR. Você vai ver, né? Você vai ficar atualizado como estão as estruturas, né, do Clube do Remo, se tratando de estádio e CT. Tem sede náutica, tem sede social, né? E tem torcedor que acha que isso não é importante, né? Como diariamente eu tô falando aqui, dentro das quatro linhas, beleza, estamos orgulhosos do belo início da Série B, mas para um clube que está sonhando, né, em ingressar numa Série A, as nossas estruturas são precárias. E a gente precisa urgentemente mudar isso, cara. Sempre denunciando, sempre cobrando, sempre reclamando. Porque, né, a diretoria tem que fazer o torcedor se sentir mais acomodado nas suas instalações, no estádio. Tem um CT que preste, que vocês abandonaram. Então dê uma olhada lá nesse Facebook, no meu Facebook, Renatinho Pop Boy CR. Entra muito dinheiro, cara, no nosso clube e nada é melhorado. Será que é eu que tô sendo enjoado? Nada melhora, é promessa atrás de promessa. E ainda vai ter torcedor defendendo só porque se limita só ao que o nosso elenco está fazendo, que até agora uma brilhante participação na Série B. Mas não é só isso, você que ama o Clube do Remo, tem sim senhor que cobrar as melhorias 100% das nossas estruturas. Isso se você quiser o Remo grande de verdade, quem sabe um dia, numa Série A. Um clube estar numa Série A não quer dizer praticamente nada, porque da Série A ele pode cair para uma Série D ou até sem série. Um grande exemplo é o Santa Cruz. Então por isso que eu sempre falo aqui, tudo tem que estar alinhado e em sintonia. Entendeu? As estruturas e o time jogando em campo. Entendeu? É muito dinheiro que entra para pouco que se faz pelas estruturas do Clube do Remo. Vai lá no meu Facebook, Renatinho Pop Boy CR. Já tá arrebentando de visualização, porque lá no Facebook a gente é o cara, meu irmão. A gente posta corte lá que dão mais de 10 mil visualizações. E esse vídeo, né, tá também arrebentando em visualização lá no Facebook. A gente não é como uns e outros. Espera uma derrapada do Clube do Remo pra gente ser oportunista e tá cobrando. A gente tá cobrando, né, da diretoria do Clube do Remo num bom momento na Série B. Vocês estão vendo aí, né? Eu jamais vou deixar do Remo, de repente, ter uma derrota numa Série B, ou de repente perder pro Paysandu pra eu vir aqui esculachar os caras e ser oportunista. Não, eu tô fazendo isso antes, porque eu jamais sou assim, oportunista. Então, torcedor, vamos cobrar, porque isso é um bem para o nosso clube. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
entendeu? Então, estamos felizes pela nossa participação até agora na Série B, né, pessoal? Mas muita coisa tem que melhorar no nosso clube. Esses caras têm que fazer muito mais pelo Clube do Remo num total, entendeu? Né? Deixa esse recado aqui para vocês, beleza? Se inscrevam no canal aí, deixe o seu like, que é muito importante, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, 98107 3767, né? Aqui a gente zoa, aqui a gente encara nos bucurentos, aqui a gente, né, dá uma de engraçadinho, mas quando é pra falar sério, a gente fala, meu irmão. Porque é essa a intenção do nosso canal, cobrar os dirigentes. Porque passa 5, 10 anos e nada melhora. O Baianão tá aí mais de 100 anos. Se não tiver pior do que há 100 anos atrás, eu duvido. CT tá aí abandonado também. E entre outras coisas, nada melhora. Entendeu? É muita grana, pessoal. É parceria fechada, patrocínio master, mas cadê o dinheiro? Cadê as melhorias? Ninguém vê. Ninguém vê. Entendeu? Então, vamos acordar para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção, eles se aproveitam tanto do fanatismo da torcida do Remo, que até o estacionamento do Clube do Remo eles cobram R$ 30, se eu não me engano. E no da Mucura eles cobram 20. Por que essa patifaria? Vocês cobram mais caro da torcida do Remo. E você aí, torcedor, não reclama. Você não posta essas coisas, essas suas reclamações na internet, pelo menos. Entendeu? Porque isso é uma patifaria. A mesma empresa, o mesmo estacionamento, mas o do Remo é mais caro. Então vamos acordar, principalmente para você que paga estacionamento aí. Porque você está sendo lesado, cara. E outra, não pode fazer nada no estacionamento. Né, cara? Eu não queria estar falando sobre isso aqui num pré-jogo de um repaque amanhã. Jogo dificílimo, clássico é clássico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E outra coisa, tudo melhora financeiramente. Tudo melhora. O sócio torcedor tá chegando a quase 7 mil inscritos já. A sócios adimplentes. O que tá melhorando mais? Vai ser vendido praticamente todos os ingressos pro Repá de amanhã, que são, se eu não me engano, 22.500 para cada lado, e o do Remo com certeza vai se esgotar. Creio que o da Mucura também, porque quando é Repá desaparece, né? E 22.500 de ingressos para cada lado. O Clube do Remo já tá chegando a mais de 15 mil vendidos para o jogo de amanhã. Então, cara, financeiramente, bilheteria dá muito dinheiro, né? Tudo melhora financeiramente, mas aonde que esse dinheiro aparece? Nas nossas estruturas. A gente não vê, cara. Só é promessa atrás de promessa. Vocês sabiam que é por isso que eu tô em greve de ir pro estádio? Entendeu? Eu sou um cara que eu vivia no estádio. Mas eu não vejo meu dinheiro ser investido em nada. Não vejo retorno de nada. E é por isso que quando eu compro um ingresso, eu me vejo roubado por esses caras lá de dentro, sinceramente. E eu já jurei pra mim mesmo, quando eles começarem, quando eu começar a ver esses caras se mexerem pra melhorar realmente, né, tornar o Clube do Remo grande de verdade, em estruturas e dentro das 4 linhas, eu volto a ir pro estádio. Mas eu não tô com vontade de ir pro estádio, né? Quem quiser ir vá, não tô dizendo, falando não vá pro estádio, não. Você pode ir, eu falo por mim. Entendeu? Eu quero, a gente deixa que eu cobro por vocês. Vocês podem ir pro estádio, deixa comigo que diariamente eu vou estar cobrando aqui desse dirigente. Beleza? Então, fica a dica aí, vamos ficar atento. Que já chega desses caras enganarem a gente, agora estão, se aproveitando, é claro, que o time tá em boa fase, ótima fase, realmente. A gente tem que assumir isso aí, nosso time tá jogando muito bem. Mas a gente não pode se fazer de cego e deixar certas coisas passarem em branco, né? Que são as nossas estruturas. Isso é muito importante. E você, torcedor, sabe disso. Enquanto tem canal aí
né, patife, se preocupando em jogar a torcida contra o jogador, que ontem eu vi, sabe, uma mediocridade de um vídeo ridículo de um cara aí, que eu não preciso citar o nome aqui, porque você já imagina quem seja. Só sai baboseira e verminose da boca desse cara. E ontem, ele vindo com papo furado, além de dar ibope pra aquele Abner Luiz, que é um fanfarrão, né, tamanho velho, só fala besteira, negócio de pai Abner. E, né, o cara vem com um papo furado de que o seu Viseu tá insatisfeito, né, cara? Ganhando 200 mil. Eu acredito que ele tá incomodado por não tá fazendo gol. Isso eu acredito, mas insatisfeito, ganhando 200 mil, isso não tem lógica, cara. E ele acaba, né, jogando a torcida contra o jogador. Em vez de estar focado em cobrar a diretoria em certas coisas, não. Ele faz esse vídeo aí ridículo e nojento, jogando o jogador contra a torcida, contra o jogador. E tem gente, né, que cai ainda nessa conversa fiada porque foi demitido funcionário. Eu só sei disso porque os caras me mandam cortes, entendeu? Eu já falei, cara. Pode ter 40 mil, 100 mil, se falar merda, vai ouvir. Vai ouvir. Como da outra vez eu paguei o SAP, dei uma mijada nesse cara aí. Quantas vezes eu quiser, eu vou fazer aqui, se ele merecer. Entendeu? Então, ainda tem gente que dá ibope, mas cada um é cada um, né? O aviso tá dado, né? Preste atenção. Que pessoas você tá vendo nesse YouTube aqui? Será que são clube do Remo mesmo? Né, cara? Fica a dúvida aí. Tá, pessoal? Sobre mais uma coisa aqui, sobre o Felipe Viseu, né? Não, primeiramente vamos falar a escalação do clube do Remo para amanhã, né? Que tem uma surpresa, tem um jogador aí que tava sendo dúvida, mas pelo que eu vi vai ser escalado, né? Eu tava realmente ouvindo a Rádio Clube da Agora, também vi alguns parceiros meus falando que o Viseu vai pro jogo, né? E a escalação é a seguinte: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio Vinícius, Jaderson e Pavani, Janderson, Viseu, tá, pessoal? Viseu e Pedro Rocha, né? O time que tá jogando a Série B praticamente é o mesmo que vai jogar a final contra a Mucura, né? A gente tava falando do Viseu aí, que tá sentindo um desconforto, mas eu, né, pelo que eu vi hoje, né, que o Paulo Cachado mora lá no Bainão, se ele não souber, pelo amor de Deus, né? E ele confirmou o Viseu na escalação do Clube do Remo amanhã contra o Paysandu, né, cara? Fiquei feliz aqui por ser praticamente o mesmo time que tá jogando a Série B. Então, né, a gente tem que ir com sangue nos olhos e, né, pelo atual momento, o Remo pode fazer um bom resultado, mas o resultado, conhecendo o futebol paraense, eu creio que esse jogo pode ser empate, né? Se fosse jogar realmente ali o que está acontecendo agora, o Clube do Remo ia vencer. Mas clássico é clássico, né? A Mucura foi campeão paraense, é o atual campeão paraense. A Mucura é atual campeão da Copa Verde e o Clube do Remo tá vindo num bom momento. Mas clássico é clássico. O Remo já teve sem série e vencia a Mucura na Série B, né, pessoal? Então, a gente espera um jogo muito difícil. Vamos fazer o nosso jogo com inteligência, né? Não entrar de salto alto. Eles estão em baixa, mas repá é repá. Eu já falei isso aqui, entendeu? E para chamar o torcedor, as duas torcidas para o próximo repá, eu creio que esse jogo vai ser empate, tá, pessoal? Pelas trambicagens que rola no Campeonato Paraense, entendeu? Mas se fosse no vamos ver aí, poderia ser outro resultado, né? Vamos aguardar, tomara que eu esteja errado e o Clube do Remo vença logo a primeira partida, né? Sobre o Viseu, o que eu queria falar é o seguinte, pessoal, assim que der, vamos acabar, encerrar esse negócio de camisa 33, entendeu? Porque pra mim, essa camisa tem que ser vendida para o torcedor. Não inventa mais esse negócio de jogador vestir essa camisa. Porque eu lembro muito bem,
O Eduardo Ramos só veio deslanchar no Clube do Remo quando ele tirou essa camisa zicada do Clube do Remo. Entendeu? Nosso tabu é maravilhoso, né? Foi um tabu humilhante em cima da Mucura. Mas esse negócio de fazer camisa para jogador usar, né? Além de ser um peso enorme pro jogador aí, tem que se garantir vestir essa camisa, né, cara? Eu acho que tá fazendo mal pro Viseu isso daí, como fez para o Eduardo Ramos. Aí você diz aí, Renato, isso daí, né, pode ser fantasia da tua parte, mas eu creio que vocês têm que acabar com essa camisa aí 33, deixar só comercializar só para torcedor e acabar com esse papo aí de camisa 33 para jogador. Eduardo Ramos foi um monstro no Clube do Remo. Só veio deslanchar quando ele foi usar qual camisa? A número 10. Então fica a dica aí, né? Vamos parar com esse negócio de dar a camisa 33 para jogador do Clube do Remo. Beleza? Foram mais de 15 mil ingressos, como eu falei, vendidos até agora. Sobre a Série B aí, né? Houve um empate entre CRB e o Cuiabá, e o Clube do Remo continua na vice-liderança da Série B. Tá rolando agora aí, nesse momento, né? Convido a ver para você a ver esse jogo. Tá rolando nesse momento Atlético e Vila Nova. Nesse momento aí tá 0-0, até onde eu vi. Se terminar empate ou derrota do Vila Nova, o Remo continua na segunda colocação. Caso aconteça vitória do Vila Nova, o Remo vai para a terceira colocação, né, pessoal? Então, a gente tem que torcer ou para o empate ou para vitória do Atlético. Daqui a pouco eu já vou ver esse jogo aí, vai rolar o segundo tempo, né? Vamos ver também, analisar esse time do Vila Nova, porque é o nosso próximo confronto na Série B, beleza? E outra coisa, né? Ainda tá no início do campeonato, né? A gente tem que esquecer um pouco, tudo bem, a gente dá aquela secada, a gente tem que esquecer um pouco o que tá acontecendo na tabela e focar em vencer os nossos jogos. Porque agora é muito parelho, cara. É por saldo de gol que define colocação, e a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes a gente tá em 11º, todos os times empatados, né? Aí, por isso que eu digo, vamos olhar primeiramente em vencer, vamos focar em vencer as partidas, para depois, mais lá para frente, a gente, né, fazer matemática na tabela, que agora tá muito no início. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, o vídeo tá rolando lá no Facebook, Renatinho Popboy CR. Mande o convite que eu vou lhe aceitar lá. Tamo junto, se Deus quiser, uma bela vitória do Clube do Remo amanhã, que os jogadores entram focados, com sangue nos olhos, né? E vamos que vamos, Leão de Antônio Baena. Tamo junto, papai, é nóis.